Primeiro ano, vamos continuar aqui com o nosso conteúdo, unidade número 1, sobre arte, abra a janela. Nós vimos no vídeo anterior o que é arte e agora nós vamos continuar a nossa revisão sobre arte e estética. Bom, o que é estética, né? Essa palavra vem do grego, que quer dizer percepção, né? A percepção refere-se àquilo que nos chega pelos 5 sentidos, mas perceber algo pelos sentidos gera reações além das sensações físicas, o que faz com que as experiências estéticas envolvam também a interpretação feita pela mente, as memórias, a imaginação e as associações com o que se conhece. Uma mesma obra pode despertar experiências muito diferentes nas pessoas, devido a cada um ter o seu contexto histórico, cada pessoa tem as suas vivências, cada pessoa tem as suas experiências, seu modo de ver o mundo, o modo como ela foi concebida, como ela veio ao mundo, como foi a sua infância. Isso tudo vai interferir no momento dela perceber o mundo à sua volta. A criança, ela conhece o mundo através desses 5 sentidos, por isso que ela pega o objeto e leva à boca, né? Por isso que ela bate no chão, ela joga, ela quer conhecer, ela quer ouvir, ela sacode, ela experimenta, né? E como tudo é novo para ela, né? Para ela tudo é permitido, tudo é lícito. E aí ela tem mais liberdade de conhecer o mundo que ela explora esse mundo engatinhando, andando, correndo, subindo, né? E é maravilhoso o desenvolvimento infantil. Infelizmente, depois com o tempo vem aqueles bloqueios, né? Não pega, não faz, te aquieta, vem a tecnologia que vem paralisar a mente daquela criança, colocando ali imagens constantes para que ela venha ficar parada, recebendo aquelas informações todas ali e apenas com o visual e a audição, né? Isso infelizmente limita um pouco, né, essa exploração infantil de conhecer o mundo, conhecer ao redor. E ali nesse momento, vou abrir um parêntese aqui, ela acaba sendo bombardeada por muitas informações, muitos personagens e acaba desenvolvendo, né, uma síndrome do pensamento acelerado, né, porque são muitas informações em pouco tempo ali, ela acaba ficando descontrolada. É por isso que nossas crianças hoje elas têm dificuldade de ficar parada, de pensar, de executar e tem uma facilidade muito grande em se entediar, né? Tá fazendo uma atividade aqui, rapidamente ela fica entediada, já quer fazer outra, dificilmente está satisfeita, né? Devido a esse grau de informações que ela recebe, né, através da imagem, através de uma televisão, de um tablet, um celular, através desses recursos. Ela acaba ali ficando muitas informações e não permitem com que ela venha refletir sobre aquelas informações que ela está recebendo, então ela tem essa dificuldade de pensar e acaba ficando com esse pensamento acelerado, tá? Devido a essas inúmeras informações em pouco tempo. Mas vamos prosseguir aqui. O que é estética? Quando falamos em estética, geralmente vem à nossa mente a noção de arte ou de gosto, né? Belo ou feio. Realmente a estética envolve tudo isso. Podemos dizer que a estética é o campo da filosofia que discute as noções de belo, feio e o gosto das pessoas. Onde utilizamos a estética? Em praticamente tudo. Em nosso dia a dia, quando nos vestimos, escolhemos roupas a partir de concepções estéticas, em nosso trabalho, não apenas na decoração dos ambientes, mas na própria realização das atividades. Por exemplo, na gastronomia, existe toda uma estética para apresentar os pratos, pois, como dizem alguns gastrônomos, a primeira forma de comer é com os olhos. Temos aqui algumas imagens para nós analisarmos.
Estética e arte. Porém, acima de tudo, é o campo que discute uma das formas específicas de conhecimento humano, a arte. A arte é uma forma de conhecimento muito específica, pois ela é quem consiste em uma interpretação que o artista faz do mundo, né? A arte mexe com a imaginação, com aquilo que pode acontecer e não com aquilo que de fato é. Não existe arte verdadeira ou falsa, mas formas de interpretar o mundo. E a quantidade de interpretações que se pode fazer do mundo são múltiplas. Como eu falei no início, vai depender muito das vivências de cada um de nós. Vai depender daquilo que nos foi apresentado durante a nossa infância, a forma como fomos instruídos, educados, as músicas que nós escutamos, as imagens, tudo isso vai interferir no nosso gosto, na nossa forma de interpretar o mundo. Alguns já nascem com o seu gosto, já nascem, às vezes a gente pensa que até aquele indivíduo não é daquele grupo familiar, porque ele aparentemente chega a ser diferente, com gostos diferentes, com aptidões tão distintas, que parece que ele não é daquele núcleo, né? São raras, são exceções que acontecem, né, de fato. Também por influência de fatores externos, outros amigos, outras vivências, outras pessoas que estão em volta também neste mundo, que acaba influenciando, né? E aí a pessoa analisa, né, vários estilos musicais, várias leituras, e aí ela acaba se identificando com uma dessas leituras, com um desses gostos musicais, e ali ela vai desenvolvendo as suas percepções e as suas habilidades e vai criando ali à sua volta aquilo que ela se sente mais agradável, aquilo que ela sente, que ela se identifica mais. Sobre arte. O valor de uma obra de arte não está no copiar a realidade, mas na representação simbólica que o artista faz do mundo. A arte é uma forma de conferir sentido à realidade, como classificar algo como bom ou ruim. É uma forma de transformar a experiência em objeto de conhecimento, representando-a simbolicamente. No período da arte clássica, a gente tinha essa cópia, né? O ideal de beleza de arte era essa cópia do real, também conhecido como arte naturalista, que copia a natureza. Mas com o passar do tempo, cada artista foi tendo a sua liberdade de se expressar com seus traços, com seu imaginário, né? Não limitado apenas à cópia, ao fazer por fazer arte, como dizia o artista Johann von Goethe. Se eu pinto meu cachorro exatamente como é, naturalmente terei 2 cachorros, mas não uma obra de arte, né? Isso vem definir bem essa ideia de copiar a arte. Se eu copio uma paisagem, eu não vou ter ali. Se eu pinto uma árvore, eu não vou ter ali uma obra de arte. Eu vou ter 2 árvores, eu vou ter só uma cópia. Isso a fotografia já faz. Bom, obras de arte, elas são artista público. Para criar uma obra de arte, o artista parte da intuição. Isso significa que ele parte do conhecimento geral do mundo, para então transferi-lo para a obra de arte. O público faz um movimento contrário, né? Observa primeiro a obra para então atingir o mundo representado na obra. Para isso é preciso treinar a nossa sensibilidade. Eu preciso exercitar, eu preciso frequentar galerias, eu preciso observar e analisar as obras de arte. E a primeira ideia é não criticar, né? Não chegar já impondo a minha ideia, mas eu preciso estar aberto, né? Como diz o
o título da nossa unidade, abra a janela, né, sobre arte, abra a janela dos olhos, abra a janela do seu pensamento, da sua alma, para interpretar aquela obra de arte. Antes de eu interpretar, eu preciso conhecer o contexto histórico que esta obra está inserida, o momento em que ela foi produzida, qual é a história de vida do artista, o que ele quis retratar ali naquela obra antes de julgar, né, se eu gosto ou se eu não gosto daquela obra, se ela é bela ou não aos meus olhos. A educação da sensibilidade. A educação da sensibilidade requer o contato com muitas obras de arte, por isso os museus são tão importantes. Ferramentas para entender a arte. Né? Disponibilidade. Primeira coisa, eu preciso me permitir, eu preciso abrir a janela dos meus olhos. Disponibilidade é querer entender a arte. Para tanto, é preciso, em primeiro lugar, deixar de lado preconceitos e também o medo de fazer papel de bobo. É querer deixar a obra revelar seus sentimentos para nós. Preciso me permitir. Ferramentas para entender a arte, história e história da arte. A história possui uma importante função, pois ela contextualiza a obra de arte. Isso significa que a história nos mostra valores, condições que influenciaram o artista no momento em que ele produzia. A história da arte situa a obra das técnicas e na sucessão de escolas e tendências artísticas ao longo do tempo. Nós temos aqui, exemplos de artes clássicas. Tá? Algumas formas de arte figurativa representam um lugar, pessoas ou objeto de modo que não impeça sua identificação. Pode ser realista ou estilizada, mas é uma obra figurativa, tá? Uma arte figurativa. Você identifica essa forma, tá? Você identifica o que é um indivíduo, uma pessoa, você identifica uma paisagem, árvores. Por mais que ela seja estilizada, por mais que ela tenha apenas traços, você identifica que nessa escultura, né, de cerâmica, tá, essa figura humana. Já a arte abstrata, ela tem uma realidade própria, tá? Cria uma figura que pode apenas existir na imaginação do artista. Não tem a preocupação em representar o real. Tá? Muitas vezes se utiliza de figuras geométricas. A arte abstrata, tá? Não tem a preocupação em identificar, representar algo existente no real. Faz parte do imaginário do artista. E obra de arte, arte figurativa. Tá? Representa uma realidade que todos nós podemos identificar. Tá? Algumas formas de arte moderna. Sua principal preocupação é uma mensagem transmitida pelo artista e as formas utilizadas na elaboração da obra. Como eu falei no outro vídeo para vocês, né, a partir desse momento nós temos aí a arte conceitual, cuja ideia, o conceito é mais importante que a obra acabada. Tá? A mensagem que o artista quer transmitir é mais importante. Algumas formas de arte contemporânea designa um movimento diversificado de obras de arte iniciado nos últimos 30 ou 40 anos. Não existe uma unidade dentro dele, pois a concepção estética são plurais, assim como as técnicas e formas utilizadas. Sobre a estética, o belo. Já vimos que a estética é o ramo da filosofia que estuda racionalmente o belo. Mas afinal, o que é belo? Beleza é algo objetivo? Muda de acordo com o tempo? Muda de acordo com o lugar? Muda de pessoa para pessoa? A essas e outras questões que muitos filósofos se dedicaram a responder ao longo da história. O belo para Platão, no século V a.C., está ligado a uma essência universal. O belo não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto. Esse é o ideal das academias de arte. Elas tentam fixar regras para a produção artística a partir de uma determinada concepção de belo.
Já para Davi Hume, a beleza é algo pessoal, portanto, não pode ser discutida racionalmente. Como diz o ditado popular, gosto não se discute. Tá? O belo para Kant é universal, porque julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Todavia, o critério de avaliação não é a razão, mas os sentimentos. Para Hegel, a arte, o gosto e a noção do que é belo muda de acordo com o tempo. Portanto, a produção de uma obra ou a definição de algo como belo depende mais da cultura de uma determinada época. O que é considerado feio em certo período pode ser belo em outro. Nós já discutimos sobre isso em sala. Nós já falamos sobre isso. Passa um pouquinho aqui. Mas e o feio? Né? A discussão sobre o que é feio se coloca junto com a discussão do que seja o belo. O feio pode aparecer em uma obra de arte de duas maneiras. Em uma primeira, pode surgir como forma estilo artístico feio. De outra maneira, pode aparecer como tema retratado, algo que não seja bonito de ser apreciado. Por exemplo, o tema aqui é feio, mas a obra transmite a ideia, né, de chocar, de conscientizar. Isso significa que uma obra de arte pode ser feia? A resposta é não. Não é nesses termos que se avalia uma obra de arte. Elas são avaliadas de acordo com a sua originalidade e capacidade de mexer com nossas sensibilidades. Uma obra somente é feia se o artista não atingir os objetivos a que se propôs ao criá-la. Sobre o gosto. O gosto dentro da estética não é sinônimo de preferência. Não devemos optar pelo que preferimos em detrimento do que somos. Agindo dessa maneira, fechamos possibilidade de melhorar e experimentar situações novas. Para educar nosso gosto, devemos querer conhecer mais do que preferir. O que é ter gosto? É saber julgar uma obra de arte sem preconceitos, é deixar a arte modificar nossa concepção de arte e superarmos o individual para chegarmos ao universal. A arte se entende como um olhar livre. Está além do saber e da técnica. Permita-se conhecer a arte, conhecer o belo, analisar. Permita-se. Abra-se. Eu vou encerrar a nossa revisão desse primeiro bimestre, né? Pedindo que vocês se permitam a conhecer a arte, a apreciar, a abrir a janela dos olhos. Até a próxima, pessoal. Não esqueçam, semana que vem vamos continuar com um novo conteúdo e com atividades, tá ok? Até a próxima.